Quem aqui está preparado para receber de Deus? Quem aqui quer receber uma palavra de Deus? Quantas de nós? Quantas noites nós passamos, às vezes, acordados, tentando resolver problemas que nunca aconteceram? Quantas das vezes o medo tirou a nossa paz, roubou o nosso sono, roubou a nossa alegria? Quantas das vezes a nossa oração, muitas das vezes, não passou de um desabafo? Orando quando nós pedimos a Deus, será que isso dá certo? Será que isso vai acontecer, Deus? Será que isso não vai desmoronar? Hoje nós vamos falar sobre um ídolo chamado ansiedade. A ansiedade, ela tem o poder de colocar um peso nos nossos ombros que Deus não mandou a gente carregar. Ela transforma possibilidades em caos. Quando nós olhamos pela lente da ansiedade, tudo fica perturbado. A gente começa a pensar e imaginar que nada vai dar certo e que nós estamos sozinhos. Começamos a enxergar com uma lente que não é a lente de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque a ansiedade, ela não é somente um sentimento ruim. Quando nós deixamos ela entrar em nossas vidas, ela começa a governar a nossa vida e ela se torna um ídolo nas nossas vidas. Ela toma o lugar de Deus. Nós deixamos de acreditar nas promessas de Deus para acreditar nas circunstâncias da vida. Para meio que dar uma entrada nessa conversa que nós vamos ter nessa noite. Eu quero lembrar aqui a todos que nasceram ou viveram em 1999. Se você é que nem eu, que só nasceu depois. Mas se você viveu no ano de 1999, você vai entender o que eu estou falando. Quem aqui se lembra do bug do milênio? Misericórdia, vocês estão aqui, irmão? Vamos fazer assim, eu falo, pergunto e vocês respondem, pode ser? Quem aqui estava no ano de 2000, 99, 2000 e viveu o bug do milênio? Quem se lembra aqui? Os adolescentes estão tudo assim, ó. Se você não está entendendo, eu vou explicar. No ano de 1999, os cientistas começaram a ficar nervosos. E eles ficaram preocupados porque todos os programas de computadores estavam programados até o ano de 1999. E aí começou a se cogitar muitas coisas que poderiam se acontecer. Porque na hora da virada do ano, ao invés de virar para anos 2000, eles estavam pensando que poderia voltar de novo a zerar o computador. E por conta disso, geraria-se o quê? Uma falha em todo o sistema. E eu me lembro como se fosse hoje a ansiedade, a angústia tomando o coração de muitas pessoas. As pessoas angustiadas, e qual eram essas angústias? Meu Deus, será que o meu dinheiro na conta vai sumir? Será que se eu estiver voando no avião, na hora da virada do ano, o computador do avião vai travar e vai cair? Será que toda a bolsa de valores vai quebrar? Será que os computadores do hospital vão falhar e pessoas vão morrer? Foi gerada uma ansiedade. Foi gasto milhões de dólares para tentar solucionar esse problema. E eu não sei se você se lembra, mas nada aconteceu. Quantas das vezes é assim na nossa vida? Vivemos igual ao peru de Natal, morrendo na véspera.
a gente começa a se angustiar, começa a se preocupar, e esquece o Deus que nós servimos. Esquece de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. E que até aqui, por mais que tenham acontecido várias circunstâncias nas nossas vidas, Ele não nos desamparou. Mas infelizmente é uma realidade humana, nós somos falhos. E nós temos sempre a tendência natural a nos preocuparmos demais com coisas banais e que às vezes nunca vão acontecer. Nós vivemos uma das gerações mais ansiosas que jamais pisou aqui na terra. Quando a gente para pensar o que é ansiedade, meu irmão, ansiedade é viver no futuro que ainda não aconteceu. É ter preocupações que ainda não aconteceram. É não ter fé no Deus que eu sirvo e que você serve. Por isso, nessa noite, nesse início de noite, Deus atraiu a cada um de vocês aqui. E eu quero logo lhe dizer, você não vai cutucar ninguém que está do seu lado para dizer, olha, deixa Deus falar contigo. Essa pregação, ela foi feita para somente todos que estão aqui nesse lugar, porque em algum momento da nossa vida nós andamos ansiosos. Então deixa, você pode falar assim, vira assim, agora eu posso dizer assim, vamos falar antes, vira para a pessoa do seu lado e assim, meu irmão, se prepara, que lá vem cajado de Deus para você. Amém? Amém ou não amém? O que eu preciso entender para vencer o ídolo da ansiedade? Ponto 1. Abre aí a sua Bíblia. Se você não trouxe uma Bíblia, sente do lado de um crente. E abra em Êxodo 32, 1 ao 4. Se eu der uma tossida aqui, não se perturbe, eu estou um pouco gripado. Mas a gente vai terminar isso aqui, amém? Êxodo 32, 1 ao 4 diz o seguinte: quando o povo viu Moisés, demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Quando este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, das suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele os recebeu, fundiu o ouro e trabalhou com um cinzel, dando-lhe uma forma de um bezerro. E eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, tiraram vocês do Egito. Vamos parar aqui, vamos analisar essas bênçãos. Bora comigo. 400 anos se passaram de escravidão daquele povo. Moisés tinha ido àquela terra, tinha lançado as pragas, os egípcios não aguentavam mais, colocaram e disseram: pode ir embora daqui, vai, lavra, vaza, que a gente não aguenta mais vocês. O povo saiu, parou na frente do Mar Vermelho, a coluna de fogo desceu do céu até a terra, abriu-se o Mar Vermelho, o povo passou-se de pé enxuto, estava caminhando para a terra prometida. Moisés parou e se fez um acampamento. Deus falou com Moisés: sobe aqui que a gente vai fazer umas leis, para que a gente possa reger o Sabá, reger o meu povo. Porque de fato foram 400 anos regidos pela lei do mundo, do Egito. E Deus estava querendo dar as leis de Deus para aquelas pessoas. Mas a ansiedade, a impaciência
não deixou o povo esperar. Uma coisa que eu entendi, que com Deus, esperar não é ficar parado, esperar é caminhar, esperar é estar andando na presença de Deus, é entendendo que mesmo que se Ele estiver calado, Ele está trabalhando em favor de nós. Mas o silêncio faz gerar ansiedade em nossos corações. E a gente começa a ficar agoniado. E a gente esquece das promessas e de tudo aquilo que Deus fez para a gente. Quando Deus cala, muitas das vezes, nós queremos colocar as carroças nas frentes dos bois. E diz, Deus está calado, Deus não está mais falando. Já tem 40 dias que este homem que nos tirou do Egito subiu no monte. Quantas vezes somos nós assim, irmãos? Quantas das vezes Deus fez sinais, prodígios e maravilhas nas nossas vidas? Mas basta um dia, um mês, 2 meses de silêncio, que a gente começa a ficar angustiado, desesperado, achando-se que foi abandonado por Deus. A gente quer viver essa geração fast food, tudo na hora, tudo no exato momento, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, na forma que a gente quer. Não! Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Pare de querer adiantar aquilo que Deus nos está dizendo que é para você agora. Pare e pense comigo. Demorou um pouco, sim, mas Moisés não desapareceu. A palavra no hebraico tem um significado de pausa inesperada, mas não de abandono. A ansiedade faz com que eu e você nos sentimos órfãos, abandonados. Quando Deus diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente para comigo e com você. Não deixe que a impaciência roube o futuro e o projeto dele para você. A impaciência nos gera uma angústia. Faz a gente ver tudo como um caos. Quer ver? Não cutuca a sua esposa. Olha para mim. Amém? Quantas das vezes a gente manda ou liga para alguém e essa pessoa não atende, passa 1 hora em nada, você começa a pensar, meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que ele morreu? Quando o pastor diz, ei, eu quero conversar com você no final do culto. Meu Deus do céu, agora o pastor vai me pegar. E ele só quer lhe parabenizar porque você tem feito uma célula excelente. E você já começa a angustiar, meu Deus, e agora chegou minha hora. O pastor vai arrancar meu couro. Quantas das vezes o chefe manda um e-mail para você e você já disse, meu Deus, ele vai me demitir. E era só uma bonificação que você estava recebendo pelo seu excelente trabalho. Se você não recebeu, eu recebi, amém. Pastor Arthur, eis-me aqui. Ai. A gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. A gente tem que se apegar às promessas de Deus, porque elas são eternas. Elas não são passageiras. Deus nos prometeu que estaria conosco até a fundação do mundo, até a eternidade. Por que a gente ainda fica teimando em viver com uma vida de ansiedade, apressado? Quando Deus está dizendo aqui, calma, eu estou aqui. Só quem entende de bola sabe o que eu falei. Eu estou aqui, irmão, relaxa. Para que essa angústia? É como eu vi uma vez uma certa história, a gente já contou aqui, mas eu vou falar.
Certa vez o avião estava voando, tinha um garotinho lá e começou aquela turbulência. Meu amigo, quem aqui já pegou uma turbulência? Eu não estou dizendo balancinho, uma turbulência de verdade. Que parecia que você estava em cima de um cavalo brabo. Eu conheço um ateu que não clame por Deus nessa hora. E nesse momento o garotinho estava sentado, calmo, todo mundo gritando desesperado e a mulher angustiada. Por que você não está nervoso? Porque meu pai é o piloto. Quando o nosso Deus é o que pilota a nossa vida, a gente não tem o que temer. A gente não tem por que andar angustiado e ansioso por nada, porque Deus está no controle de tudo. Segundo ponto, quando a ansiedade vira um ídolo. Respondeu-lhe Arão: tire os brincos das mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam-no a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele recebeu, fundiu o ouro, trabalhou com o cisel, dando-lhe uma forma de um bezerro. Eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Miserável! Você consegue entender que Arão não apenas falhou em pará-los, incentivou e organizou uma rebelião. E no fim ele disse: olha aí os deuses que tirou você do Egito. Que mentira! Alma de gato, era tricolor, tenho certeza. De joelho e mão para trás, viu? Se tiver rebelião. O fato é, quem estava aqui quarta-feira quando o pastor Arthur pregou? O fato é que quando o profeta se cala, o povo deixa de santificar-se. Por isso, quando o homem de Deus, uma mulher de Deus abrir para a boca para você e vai dizer assim com você: tá na hora de você acabar com esse relacionamento sem futuro. Eu não estou falando de casamento não, eu estou falando dessa alma de gato que está se engraçando para você. Que seu pai, sua mãe, sua família não está gostando. E que Deus usa para dizer. Que mostra na palavra que não é. Que diz que esse caminho que você está trilhando não é um caminho de bênção, mas sim de maldição. A gente não está aqui, menino, eu gostei demais quando ele disse, só fui eu que gostei, irmão. A gente não está aqui para agradar ninguém, a não ser a Deus. Eu não quero chegar no céu e ter que dar satisfação porque eu não falei. Amém ou não amém? Por isso que a gente vai falar para vocês sempre. Amém? Vocês podem fazer um coraçãozinho para eu saber que vocês estão recebendo. Glória a Deus. Que bênção. Temos que ser profetas. Nós não podemos se amoldar a este mundo. É assim na terra como no céu, e não na terra como na terra. As leis que regem a minha vida e a sua vida não são deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Se o mundo diz que pode e Deus diz que não pode, a gente não pode, irmão. Ponto final. Se Deus está dizendo que ainda vai ter que esperar um pouquinho, espera. Deixa eu dizer, é melhor você estar esperando aí solteira do que você casar com uma alma de gato, irmão. É ou não é? Espera no Senhor. Buscai primeiro quem? E as demais coisas o quê? O marido e a esposa são as demais coisas. Cadê você servindo na célula? Cheio. Cadê você servindo aqui na igreja? Meu amigo, quem não é visto é que? Pega a visão, irmão. Quem está solteiro aqui? Levanta a mão. Deus está te dando uma chance, irmão. Levanta a mão, ó. Agora. Todo espírito de solteirice, sai agora. Em nome de Jesus.
Calma. Tudo está no tempo do Senhor. Vá orar. Ó, vocês adolescentes, olha para mim. Vai estudar. Deixa eu beber água. Vá trabalhar. Vá depois namorar. Ganhei esse. Depois paga meu lanche. A ironia trágica é que a ansiedade tirou o propósito do que Deus tinha preparado para aquele povo. Deus tinha feito de um jeito no Egito, que o próprio faraó disse: vão embora, passem na casa dos egípcios e peguem o ouro que vocês quiserem, mas vão embora daqui. A ansiedade roubou o propósito daquilo que Deus tinha dado ao povo. Eles pegaram os brincos e o ouro que Deus tinha dado para eles, e ao invés de construir o tabernáculo, entregaram para construir ídolos. Quantos de nós não estamos fazendo isso nos dias de hoje? Nós oramos e pedimos e clamamos: Deus, me dá esse emprego. E quando a gente ganha esse emprego, a gente coloca a nossa carreira como um ídolo. Deixa de frequentar as igrejas, os cultos e as células, dizendo: eu estou cansado, eu acabei de chegar do trabalho. Clama a Deus: eu preciso, Deus, me dá uma casa própria. Aí Deus te dá. Quem quer receber uma casa própria aqui, em nome de Jesus? Aí você, abençoado de Deus, que o nosso coração se alegra, não quer abrir a sua casa para uma célula, porque não quero mexer nem sujar a casa não, pastor. Eu não quero não, esse mais de gente que eu nem conheço dentro de casa. Aí quer um carro, aí Deus dá um carro e não tem coragem de dar carona a ninguém. Você consegue entender que aquilo que é uma bênção começa a se tornar uma maldição, porque você coloca as bênçãos, o que Deus te deu como de fato a fonte, quando Deus é a nossa fonte, quando Deus é o nosso sustento, quando Deus é o nosso noivo. Em primeiro lugar, sempre terá que ser Deus. A nossa ansiedade começa a colocar as coisas do mundo no lugar que não deveria estar. Cuidado para você não colocar seu marido, seu filho, sua esposa no lugar que é de Deus. Amém ou não amém? E a gente às vezes, por a gente querer fazer do nosso tempo, a gente começa a criar atalhos. E por criar atalhos, a gente começa a andar em caminhos tortuosos que nos afastam de Deus. Cuidado com os atalhos. Amém? Amém ou não amém? Terceiro e último ponto. Estão gostando, né? Quero ver botar em prática. Mesmo se... Abram suas Bíblias em Mateus 26, 39. Enquanto eu tomo um copo d'água. Essa gripe está pegando todo mundo. Sai para lá, Satanás, na minha vida, em nome de Jesus. Mateus 26, 39 diz o seguinte para mim e para você. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Nesse texto, relata-se Jesus no jardim de Getsemane, ajoelhado, prostrado, orando e clamando a Deus, pouco tempo antes de Judas entregar ele aos soldados romanos. Eu não posso te afirmar que o que ele sentia naquele momento era ansiedade, mas eu posso te dizer pelas frases que Jesus estava passando por uma situação, orando e pensando que ele ia carregar todo o peso do pecado do mundo nas suas costas, que ele seria crucificado, açoitado, que ele seria pregado em uma cruz e uma lança atravessaria seu corpo. Aqui se retrata um dos lados mais humanos de Jesus Cristo. Ali ele estava angustiado pelo que iria acontecer. Mas uma das coisas mais lindas que eu consigo aprender e viver com Jesus é que, por mais que angustiado, mais ansioso que ele pudesse estar se sentindo naquela noite, ele fala uma palavra: todavia. Nesse momento, Jesus diz assim: tudo isso vai me acontecer, Deus, se possível, me livra disso. Mas, todavia, eu não te negarei, todavia permanecerei firme. Jesus estava lançando aos pés de Deus toda a sua angústia. Ele não negou a sua ansiedade. Ele inclinou o seu coração em adoração ao seu Pai, aquele que poderia responder à sua angústia. Sabe, eu não estou aqui neste lugar para minimizar a sua dor. Eu sei e eu entendo que algumas pessoas podem estar aqui ou no campus online, que foram em um médico e o médico passou um ansiolítico para você. Talvez você tenha chegado aqui neste lugar com ansiedade crônica, e eu não estou dizendo que isso é pecado. Muito menos vou dizer para você para parar de tomar esses remédios, porque eu creio que Deus pode usar um homem e a ciência para nos curar. Mas o que eu estou dizendo aqui não é uma ansiedade crônica, mas é uma ansiedade situacional. Situações que acontecem nas nossas vidas, que nos geram ansiedade, que faz com que a ansiedade sussurre em nossos ouvidos. E se não der certo? E se você não conseguir um emprego? E se você não conseguir casar? E se você não conseguir ter um bebê? E se você não conseguir o dinheiro para você pagar as contas segunda-feira? E se a gente começa a aprender e entender que a fé responde de uma outra maneira? Mesmo se não acontecer como eu queria, eu confio em ti. Mesmo se tudo desmoronar ao meu redor, eu confio em ti. Mesmo se eu perder, eu sei que o Senhor continua no controle. O salmista diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Em Provérbios diz: o Senhor é a nossa torre forte, os justos correm e lá estão seguros. Quero concluir essa palavra lembrando para mim e para você que hoje a ansiedade não apenas rouba a nossa paz, mas também rouba o lugar de Deus.
Que eu e você possamos decidir hoje colocar Deus de volta no lugar que Ele é devido. Que nós retiremos todos os ídolos, toda a ansiedade no nosso coração, para nós entregarmos a Deus. Olha para mim, o nosso Deus é um Deus que nunca conheceu uma derrota sequer. Você não está sozinho, você faz parte de uma família. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem uma família que ama você. Pare de escutar as circunstâncias da vida. Você descobriu hoje que o medo sussurra e se, mas a fé responde mesmo se. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E por último lugar, um dos versículos que eu mais amo, que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra de justiça. Não dá para parar, não dá para temer quando a gente entende que existe um Deus ao nosso favor. Se você crê que esse Deus pode fazer o impossível na sua casa, na sua família, na sua vida, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por cada irmão meu que está aqui neste lugar. Eu quero declarar, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Que cada um dos meus irmãos hoje aqui nessa noite possa colocar toda a sua ansiedade aos pés de Jesus, tendo a certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, tendo a certeza que por mais que exista um silêncio, Deus está agindo em favor de nós. Obrigado, Senhor, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Obrigado, Senhor, porque eu creio em tuas promessas. Isso faz acalmar o nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra que transformou a vida de muitos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.